Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família. Amados, eu sou o pastor Marcelo Henrique e estou gravando esse vídeo mais uma vez para dar sequência aos nossos vídeos de estudos. Hoje nós vamos falar sobre a quinta igreja, a quinta carta à igreja de Sardes, que está lá no Apocalipse, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Vamos mais uma vez começar falando da cidade, dando um panorama da cidade. A cidade de Sardes ela era considerada inviolável, porque ela ficava situada no fértil vale do rio Hermon, a cerca de 80 quilômetros de Esmirna. Além de ter um grande poderio militar, ela ficava no sopé íngreme do monte Tímulo, a cerca de 500 metros da planície. Ela pertencia ao Império Romano. Sardes era uma cidade muito próspera pela sua produção de ouro, pela sua produção de prata e pela sua produção de pedras preciosas. Por tudo isso, a cidade de Sardes, no seu auge, ela se tornou a capital do reino da Lídia na antiguidade. Mas a cidade que parecia inalcançável, inviolável, acabou sendo furtivamente invadida em um ataque noturno. Alguns habilidosos escaladores encontraram uma brecha numa das encostas da pedra e entraram. Então, sob o governo de Cresso, Sardes caiu diante dos persas. E por volta do ano de 546 a.C., durante o reinado de Ciro. É interessante que a cidade de Sardes caiu quase na mesma época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou o povo de Jerusalém cativo, no ano 546 a.C. Bem, então o Ciro passou a governar a cidade de Sardes. E mais na frente, a cidade passou aos domínios de Alexandre o Grande. Em Sardes havia um grande templo, um templo dedicado à deusa Ártemis. Um templo que tinha 78 colunas, que se erguiam a cerca de 19 metros de altura. Esse templo, durante muitos anos, foi um dos maiores do mundo, um dos maiores templos do mundo antigo. A cidade de Sardes foi parcialmente destruída no ano 17 depois de Cristo por um terremoto, e ela foi de novo reconstruída pelo governo romano através do governador Tibério. Amém? Vamos pular para a segunda parte? Bem, vamos entrar agora no teor da carta à igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3, vamos começar lendo o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vive e estás morto. Bem, para começar, Jesus se apresenta à igreja dizendo que tem 7 Espíritos de Deus e que ele tem as 7 estrelas. O que seriam esses 7 Espíritos? Quais seriam esses 7 Espíritos? O profeta Isaías, no capítulo 11, no versículo 2, ele nos mostra qual seria esses Espíritos. Vou ler aqui para os irmãos. Capítulo 11, verso 2 de Isaías. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Esse seria os 7 Espíritos. E o que seria as estrelas, 7 estrelas? Nós aprendemos lá na primeira carta à igreja de Éfeso que as 7 igrejas seriam os 7 anjos das igrejas ou os 7 pastores. E na segunda parte aqui do versículo 1, Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras, que têm nomes de que vive e estás morto.
Sardes era uma igreja renomada pelo seu poder e pela sua riqueza. Assim como a cidade, a igreja também era muito conhecida, muito famosa pelo seu poder, pela sua riqueza e pelo seu poder. Mas a igreja estava vivendo de nome, estava vivendo de aparência. A igreja estava morta espiritualmente. Versículo 2. Ser vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Na primeira parte, nós aprendemos que a cidade foi invadida por falta de cuidado, por falta de vigilância. Jesus está usando a história da cidade como exemplo à igreja. E ainda estava dando eles uma última tentativa de resgate. A igreja estava quase morta, mas havia uma pequena esperança de reavivamento. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te. Portanto, se não vigiareis, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra-te, pois, diz o texto. Lembrar de quê? O que Jesus estava querendo trazer à lembrança à igreja de Sardes? Bem, como a cidade olhava para o seu passado glorioso, para o seu passado esplendoroso, a igreja também precisava se lembrar das grandes bênçãos, das grandes maravilhas que Jesus havia feito dentro daquela igreja, aquela igreja. Então ele estava querendo falar, olha, lembra-te das maravilhas que eu já fiz aí dentro e volta a viver a comunhão. Amém? Versículo 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, as suas vestiduras e andarão de branco, junto consigo, pois são dignas. É interessante que Jesus sempre teve os seus remanescentes. Ele está querendo dizer que tem poucas pessoas. No meio de uma igreja quase morta, Jesus ainda encontrou algumas pessoas fiéis dentro da sua igreja. Por mais bagunçada que seja a igreja do século 21, por mais tumultuada que seja a igreja do século 21, com tanta arrogância, com tanta prepotência, com tantas pessoas orgulhosas, Jesus ainda tem o remanescente. Em cada igreja espalhada por esse mundo afora, Jesus ainda tem o seu remanescente. Versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Bem, o que quer dizer vestes brancas? Vestes brancas aqui simboliza santidade. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, a Bíblia diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem vestes brancas, sem santificação, nós não veremos a Deus. E Jesus disse aqui, olha, que ele vai confessar o nosso nome diante de Deus e diante dos anjos. Ele vai chegar e falar, esse aí é fulano de tal, ele viveu uma vida tal, tal, tal. Ele está chegando aqui com vestes brancas, com vestes santificadas. Amém? Para fechar, o versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Deu para poder entender um pouquinho mais sobre a cidade e sobre a igreja de Sardes? Você quer mais informação? Quer saber um pouco mais? Deixa aí o seu comentário. Faça um comentário. Eu te peço no nome de Jesus, se você gostou ou não gostou, se você tem alguma dúvida, faça o seu comentário. Quero te pedir mais uma vez que você esteja compartilhando os nossos vídeos. Quero também te pedir que você esteja se inscrevendo.
Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. E por favor, mete o dedão aí no like. É muito importante que você dê o like. É importante você mostrar para o YouTube que você está gostando do nosso trabalho. Amém? Queridos, fique com Deus, que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Na próxima semana, no próximo sábado, nós vamos estar falando sobre a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Se assim o Senhor nos permitir. Fique em paz e até a próxima.